Olá, Laércio Lobanco, e vamos para mais um vídeo desse canal. E olha, se você tá aqui nesse vídeo, já dá aquele like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para ter as notificações, para que a gente possa cada vez mais estar mais juntos, próximos e levando aí informações para você de valiosidade. E uma coisa muito importante é que a felicidade ela é trazida através de buscas nossas, obviamente, mas as experiências da nossa vida, aquilo que nós criamos ao decorrer da trajetória, certamente ajuda para que a gente consiga ter realmente uma felicidade, um equilíbrio, uma tranquilidade na nossa vida. A experiência é toda a bagagem que nós temos, só que tem dois tipos de experiência. A experiência que nós adquirimos com os nossos próprios erros, ou seja, erros e acertos, nós vivemos aquilo, sabemos como as coisas vão acontecer diante desse cenário, e aí nós criamos essa experiência. E outra experiência que é quando as pessoas que já vivenciaram aquilo contam isso para nós, né? Então compartilham com nós. É uma coisa muito de pai e filho, né? Então tem aquela coisa, ó, meu filho, eu sei que se você fizer isso, eu já fiz isso lá atrás e deu errado, então por conta disso eu não quero que você sofra assim como eu sofri. Só que dentro desse processo de duas experiências, não só pais e filhos têm esse comportamento. Você também tem pessoas que tiveram sucesso em resultados de trabalho, de vida, de relacionamento, que você quer buscar essa experiência. Então, quando a pessoa tem ali algo que ela fez que deu certo, que funcionou, que realmente foi positivo na vida dela, você quer saber o que ela fez. É normal, por exemplo, as pessoas buscarem os mais ricos do mundo para saber como é que eles ganharam dinheiro para fazer algo parecido ou até igual. Então é algo habitual. Por quê? Porque as pessoas criam uma referência daquilo que é feito. Então existem dois tipos de referência. A referência que nós criamos com as nossas experiências e a referência que nós criamos com base na experiência daqueles que tiveram sucesso, êxito ou que já vivenciaram alguma situação relacionada. Agora, uma coisa importante é que a maioria das pessoas, elas buscam isso no momento que elas precisam realmente de algo. Ou seja, eu preciso vivenciar isso, eu preciso ter isso na minha vida, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar minha trajetória, então eu vou buscar alguém que me ajude nessa caminhada. Só que existe algo muito importante nisso. Quando você busca questões de experiência, situações, questões novas, você tem um processo para isso. Então é um processo novo. Então, imagina só, se a gente pegar o cara mais rico lá hoje, talvez um dos mais ricos, né, é o Warren Buffett, lá nos Estados Unidos, que ele mexe com parte de ações e tudo mais. Para você pegar a história dele, saber como ele levou essa trajetória, você tem um caminho a ser percorrido. Nós não conseguimos pegar algo de um lugar e do dia para a noite criar outro algo no mesmo lugar. E é justamente esse processo, essa caminhada, essa levada para algum lugar que realmente faz com que as pessoas desistam no meio do caminho. E às vezes não precisa ser uma coisa tão distante. Quantas vezes, por exemplo, você já pensou em fazer uma dieta na sua vida? Quantas vezes, por exemplo, você já pensou em começar a academia? E o que que fez você querer começar? Ter aquela motivação, que nem um palito de fósforo, que dá aquela chama reluzente no início e depois ela é diminuindo, diminuindo, diminuindo até o fogo se acabar rapidamente. E aí acaba se não criando situações, por exemplo, como dietas, como ter um relacionamento mais feliz, criar situações que tragam mais felicidade dentro do relacionamento, ter situações ali, por exemplo, de você buscar um trabalho novo, um emprego novo, um projeto de vida novo. Tudo isso acaba ficando ali para trás, tudo isso acaba ficando no caminho. E ainda pior, como a experiência não trouxe um resultado positivo, a pessoa acaba acreditando que aquilo não é para ela. E junto desse não acreditar que é para ela, acredita que ela não tem capacidade, que ela não tem possibilidade, que realmente as chances do mundo são para outras pessoas e não para ela. E tudo isso acaba gerando um sentimento de negação, de negatividade, ou seja, onde eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho possibilidade. Mas uma coisa muito importante é assim, várias e várias e várias pessoas no decorrer da sua história, tá? Isso não sou eu que estou falando, se quiser dar um Google aí que você vai ver. Começaram um negócio do zero, começaram uma vida do zero, estavam ali com uma vida destruída e conseguiram ter um relacionamento que ergueu essa pessoa, que levou essa pessoa realmente para frente. Então, várias pessoas conseguiram fazer isso. Por que que você não conseguiu levar a sua história para esse caminho? Por que que você não conseguiu levar a sua história para essa trajetória? E é muito importante esse entendimento, porque quando nós criamos uma conexão de trajetória, uma conexão de vida, uma conexão realmente de novos processos relacionados, nós vamos ver que nós temos sim a possibilidade de fazer aquilo que nós desejamos, nossos objetivos, as nossas circunstâncias, nossas possibilidades. Só que para isso nós precisamos acreditar em nós mesmos e curtir
aproveitar o processo. Toda vez que você sai de um ponto A para o ponto B, é que nem uma viagem. Imagina agora que nós vamos combinar e você vai fazer uma viagem para algum lugar, não tão distante, algum lugar que seja aí 100 quilômetros, 200 quilômetros da sua casa. Diante disso, o que você vai fazer? Preparo, ver se o carro tá legal para ir viajar, colocar combustível, montar a mala, são vários processos que você vai estar fazendo. Se você não tiver esses processos, o que vai acontecer? Em determinado momento, se você não abastecer o carro, no meio da estrada o seu carro vai ficar sem gasolina, vai ficar sem combustível. E aí você não vai conseguir realmente seguir essa viagem. Se você não montar a sua mala direito, lá no local que você estiver, vai faltar coisas. E aí você vai ter que buscar essas coisas já lá no destino da viagem, para que você não fique sem essas coisas se for realmente necessário. Então, o processo de chegada é algo extremamente necessário e funcional. E nós temos que aproveitar o processo. Nós temos que aproveitar o processo de montar a mala, aproveitar o processo de ver se o nosso carro está ok, aproveitar o processo de curtir a viagem, né, do ponto A ao ponto B, de sair, de parar, fazer paradas ali para você poder aproveitar isso, aproveitar o processo da viagem e aproveitar o processo de retorno para casa. Entende? Por quê? Porque a gente pode depois fazer novas viagens, fazer novas buscas na nossa vida. Só que se a gente não aproveita o processo, o que acontece? Nós não deixamos o nosso carro ok do jeito correto, nós não deixamos nossa bagagem ok do jeito correto, nós não curtimos o processo, nós não curtimos a viagem e voltamos para casa frustrado. Por quê? Porque nós não concluímos com o nosso objetivo. Por que você sai da sua casa? Para ter coisas realmente de felicidade. Por que você vai viajar? Para descansar, para curtir, para aproveitar. Então, se você não consegue cumprir com esse processo na sua vida, automaticamente as situações acabam se voltando de forma negativa, de uma forma realmente que traz aí uma questão de insucesso. Ou seja, eu crio uma experiência negativa para mim e eu posso acreditar que viajar não é para mim, viajar não é realmente algo que é favorável na minha vida. Por isso que é tão importante você poder criar conexões que vão te levar para algum lugar. Agora, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é entender aonde a sua vida tem que mudar, aonde realmente as coisas têm que ser diferentes para que você crie uma conexão nova e dentro dessa conexão nova seja criado ali um formato novo de vida, efetivamente. Porque às vezes é aquela coisa, existe a questão do comodismo. Muitas pessoas se acomodam em situações ali. Por exemplo, nós falamos da dieta no começo realmente desse vídeo. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma dieta, aí ela fala: ah, não, dieta não é para mim mesmo, é melhor eu ficar com sobrepeso. Só que aí vem problemas depois relacionados à saúde e tudo mais, coisas que a gente sabe que ocorrem aí quando a pessoa não tem uma saúde alinhada, uma saúde cuidada, né? A conta, no momento, vem para ser paga. Mas é muito importante que você entenda que existe sim a possibilidade, existe sim as questões que você possa mudar na sua vida. E essas mudanças são frutos de amadurecimento. Às vezes a pessoa fala, mas amadurecimento quer dizer que eu não sou maduro, eu não sou uma pessoa capacitada. Não, não é nada disso. Às vezes é muito importante, por exemplo, você entender que dentro do seu trabalho você precisa amadurecer em processos para que você chegue a outros níveis. Às vezes pode ser que você tenha que amadurecer a sua vida profissional para que você busque outros níveis, situações diferentes. Relacionamento é a mesma coisa. Às vezes existem questões dentro do relacionamento que a gente vai aprendendo, amadurecendo com as experiências para que a gente crie uma conexão muito melhor, muito mais harmoniosa, muito mais de tranquilidade. Existem casais que brigam continuamente sobre várias coisas. E às vezes é uma questão de falta de entendimento que assim dá para resolver. É só você entender realmente a necessidade do outro, o outro entender sua necessidade e abrir mão de coisas para que você crie ali uma conectividade positiva para essa relação amorosa, entende? Assim como a vida, como o trabalho, como o social. Nossa vida, de modo geral, existem padrões. Padrões relacionados de atividades, de associações, de processos ali efetivos que, junto daquilo, vai levar a nossa vida para onde nós estamos hoje. Então, a nossa vida hoje, a minha vida, a sua vida, ela é um resultado daquilo que realmente você construiu ao decorrer do processo. É a caminhada que você teve para poder chegar até aqui. E dentro dessa caminhada, você conseguiu construir essa efetivação, conseguiu construir essa estrutura de vida. E junto dessa estrutura de vida, obviamente, se você quer mudar, você quer levar para um outro nível, você precisa realmente mudar coisas, mudar circunstâncias, mudar atitudes, desejos, vontades, perfil, saúde, várias coisas. Não adianta mudar um campo da sua vida. Se você muda só um campo da sua vida, todos os outros campos eles não conseguem se adequar. É como se fosse uma guerra dos 300, né? Lá de Esparta. São 300 guerreiros contra milhões, ali, milhares, na verdade,
que precisam tentar vencer aquilo. Agora, imagina se os 300 de Esparta fossem não 300, fosse 300.000 espartanos. Seria muito mais fácil combater com essa questão que nós temos que lutar, que esses objetivos que nós temos que enfrentar, para que possamos realmente buscar coisas novas, estruturas novas, circunstâncias novas no nosso caminho. Então, por isso que é tão importante nós levarmos a nossa vida e aproveitar essa questão de busca, de formato, de levar a vida para um outro nível. Porque levando a vida para um outro nível, nós conseguimos de fato buscar situações novas relacionadas e dentro da capacidade. Agora, é uma coisa que você tem que colocar na sua mente. Você tem capacidade, você tem tudo que é necessário para que você possa fazer. Ah, mas eu não tenho o dinheiro necessário. Tudo bem. Só que você tem outras questões necessárias que estão com você que podem alcançar esse dinheiro. O dinheiro é um fator. Lembra da questão dos 300 de Esparta, da guerra? É um fator. Essa é uma guerra que você tem que travar. Essa é uma luta, uma batalha, é algo que você tem que levar para frente. Não é tudo. Não é só o dinheiro que vai fazer com que você tenha. Conhecimento, sabedoria. Quantas as pessoas investiram aí uma baita grana aí para conseguir fazer às vezes algum trabalho específico, mas não tem o conhecimento, não tem a bagagem. Sem a bagagem você vai levar o quê para as pessoas? Você vai conduzir o quê para as pessoas? Você tem que levar aquilo que você tem, com a bagagem, com o conhecimento, com o financeiro, com a vontade de crescer, com a vontade de desenvolver, porque as coisas de modo geral tendem a dar errado. Nós vivemos hoje num sistema onde as coisas tendem a dar errado. Por quê? Porque algumas pessoas querem realmente que não dê certo para você, que, de modo geral, a agitação, o tempo corrido, a vida corrida, ela tende realmente a gerar situações ali mais pesadas, entende? O mundo, ele muda muito, então são várias questões que tendem a fazer com que as coisas não deem certo. Agora, como é que você faz para dar certo num mundo que tende a não dar certo, criando o seu próprio mundo, criando o seu próprio ecossistema, criando uma força de vontade, um desejo para que você consiga driblar todas essas dificuldades, driblar todas essas negações e junto disso você levar a sua vida realmente para um nível muito mais favorável, para um nível muito mais formidável e junto disso criar essa conexão junto da sua vida. Acredite numa coisa, potencial você tem, capacidade você tem. Se você ainda não chegou naquilo que você deseja, seja na sua vida pessoal, vida amorosa, na parte profissional, é porque você precisa ajustar coisas para chegar até lá. E ajustando isso, com certeza você vai conseguir chegar. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.